Eu cumprimento aos irmãos com a santa paz do Senhor. Amém. Me sinto honrado pelo privilégio de hoje estar fazendo mais uma primavera. Honra, porque diante de tantas situações a gente ainda se permanece de pé, sabendo que é Deus quem produz em nós essa dádiva de estarmos de pé e caminhando na sua presença. Faz 30 e uns poucos anos que nesse mesmo dia eu tive o privilégio de nascer, e acreditando nas promessas de Deus, eu, assim como ele disse para Jeremias, eu acredito que também foi na minha vida. Porque se tem algo, por mais dificultoso que seja a gente caminhar no Evangelho de Cristo Jesus, mas em mim há um prazer, há alegria, apesar da minha pecaminosidade e a minha, muitas vezes, falta de ética e compromisso para com Deus, mas mesmo assim há um regozijo em mim por pertencer e fazer parte desse cristianismo. Então eu louvo a Deus pela dádiva que Ele contribuiu para que até aqui tenha Ele me abençoado. Eu acredito que para com os irmãos da mesma forma. Quero compartilhar com os irmãos um texto que é bastante conhecido e que ele já no Velho Testamento, ele é bem antigo. Mas eu gostaria de recitá-lo com os irmãos conforme Lucas. Não apóstolo, apenas um historiador. Lucas, esse que com veemência teve a oportunidade de agora ser servo ou aquele que caminha junto com o maior escritor da Bíblia Sagrada, Paulo, tem a incumbência agora de escrever 2 livros históricos. O livro de Lucas, talvez pelo próprio ter escrito, e o livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo 17. E o versículo 26. Essa história está contida no livro de Gênesis, mas como um ato profético que o próprio Cristo fez recitação acerca daquilo que agora vivemos. Lucas ele vai buscar com mais veemência, com mais ousadia. Talvez pelo ato apenas de escrever, ele quis corrigir de uma melhor forma, impondo a mais do que Mateus, no capítulo 24 e no versículo 38, ele faz menção da mesma forma. Mas Lucas ele é mais categórico, ele vai mais um pouco profundo. Ele quer ter a convicção e a certeza de que esse julgamento, ele foi visto 2 vezes em pouco tempo na história. Lucas capítulo 17, o versículo 26. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias da vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Versículo 28. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no mesmo dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu, fogo e enxofre destruiu a todos. Amém, meus queridos? Podeis sentar. Lucas, ao descrever esse texto, ele apenas se apropria da história, ele sendo um historiador. Ele não vendo em loco, porque ele nasceu no Evangelho após a morte de Cristo Jesus. Sendo ganhado pelo testemunho e a ousadia de Paulo, mencionando Cristo, Lucas agora é ganho e ele faz parte da caminhada com Paulo. E é atribuído a escrever acerca das coisas que Cristo agora tinha mencionado. E ele faz uma reportagem com ousadia, com quem quer retirar todos os acontecimentos como visto em loco perto da pessoa de Jesus. E o que é interessante é que ele traz nomes às suas histórias. Apenas Lucas
vai retratar quem é aquele que com Cristo caminhou com a cruz sobre as costas. Só Lucas vai retratar quem é as duas pessoas que caminham entristecida no caminho de Emaús. Não sei se pelo critério da pesquisa, porque deveria estar em loco sobre esses cuidados acerca da história, sobre aqueles que tiveram a oportunidade de estar junto, contido na mesma história. Mas Lucas ele tenta fazer um diferencial sobre a sua escritura. E Lucas agora traz uma profecia que o próprio Cristo menciona acerca dos últimos dias, trazendo o julgamento que será notório, pouco períodos para todos nós enfrentaremos a mesma incumbência. E ele atribui o primeiro requisito sobre a inocência de Noé e o pré-julgamento de seu povo existente pela pecaminosidade dos seus atos. E veja bem, vamos abrir no capítulo 6 de Gênesis e vamos tirar as conclusões acerca dos seus requisitos citados. A primeira coisa que o próprio Deus vai dizer é que o povo começou a se multiplicar no seu tempo. O povo começou a proliferar. Exatamente no capítulo 144, se não me falha a memória, no versículo 7 de Salmo, a posição que se impõe aqui sobre a multiplicação é de milhares, de 10 milhares. É muita a proliferação, a aglomeração, a quantidade de gente que ali existia. E o que é engraçado é que eu abro um parêntese aqui para fazer um simples comentário acerca de livros apócrifos, porque a palavra dos filhos de Deus, exatamente no capítulo 6 e versículos posteriores, recai uma palavra hebraica que se repete também no livro de Jó, no capítulo 1, que se diz os filhos de Deus. As duas palavras se assemelham-se na tradução hebraica e pela Septuaginta sendo traduzida para cá. Os filhos de Deus, há duas palavras que se mencionada, a tradução recai sobre anjos divinos. E exatamente em livros apócrifos recai a história citada por Enoque, que os filhos de Deus, anjos, vieram e coabitaram com as mulheres terrenas e foram gerados sobre elas filhos. E esses filhos são chamados de Nefilins. A tradução de Nefilins recai no livro de Isaías apenas em citação grosseiras, como demônio, como alguém atribuído somente para o mal e de atos totalmente pecaminosos. Mas isso não recai sobre a nossa credibilidade, porque apenas são citações de livros apócrifos, que não são mencionados pela Bíblia, porque ficaram fora do cânon, pelas palavras citadas que não condizia com as coisas celestes. Porém, a tradução mais correta se diria que os filhos de Caim e as filhas de Sete, que seria filho de Noé, se uniram e ali geraram filhos, e esses filhos eram gigantes, esses filhos eram pecaminosos, esses filhos se revoltaram contra a postura divina de Deus. E agora ao Senhor, pelas maus atitudes citadas no capítulo 6, exatamente até o versículo 9, são posturas errôneas, são posturas inadequadas de um cristão, são posturas inadequadas de se viver dentro da ética de uma comunidade. Mas agora Deus diz que possivelmente destruirá tudo aquilo que agora ele construiu, porque esse tributo que ele constrói já não tinha mais a dádiva do seu início, porque Adão pecou também no princípio, e o povo desacelera, ou aceleradamente, melhor dizendo, começa a buscar o seu bel prazer, as suas próprias vontades, se deleita nas suas paixões e se esquece do compromisso ético com Deus, porque todos tinham o privilégio
de agora ter um diálogo divino diretamente com o Deus Altíssimo. Mas o povo não quer mais compromisso. É por isso que Deus se agradou de Noé e de sua família, talvez pelo cativo próprio de estar sempre se direcionando e adorando ao Senhor, o Todo-Poderoso. E pelos princípios éticos de um compromisso, ele ouviu de forma generosa e começou a praticar o que o Senhor lhe considerava fazer. E o Senhor lhe pediu para que construísse uma simples arca, e nessa arca ele colocasse todo o seu tributo ao qual o Senhor lhe menciona. E todos nós já conhecemos toda a história de Noé. E o que é engraçado é que quando a gente está aprisionado, no bom sentido de dizer, pela palavra de Deus, sempre haverá janelas de escape para todos nós, acerca de não podermos se pendurar no pecado. E Noé agora acha graça aos olhos do Senhor. E agora Noé começa a construir uma arca. E todos zombando da fé e da inocência de Noé, acreditando que jamais o que Noé mencionava há cerca de 50 anos aconteceria. Porque a arca durou um tempo para ser feita. A arca levou grande esforço. Imagino eu, Noé, perdendo toda a sua vida em 50 anos. Poderia ter ido para as festas, ter regalias nas praias, poderia estar em belos resorts, poderia ter aglomerado para si financeiro trabalhando, mas agora perde tempo mencionando o Evangelho, perde tempo dizendo que em breve Deus julgaria o povo pelos seus atos. E o que é mais engraçado é que apenas uma relva naquele tempo fazia toda a vegetação ficar florida e enverdecida. E poucas vezes, se é que choveu naquele tempo, poucas vezes, se é que choveu naquele tempo. E Noé disse uma palavra que o povo tinha credibilidade que nunca aconteceria: haverá um dilúvio. E assim como Noé, eu faço uma citação que para muitos de nós hoje, dentro da igreja, tem a incredibilidade que o julgamento também virá. Que assim como no tempo de Noé, a preparação para a construção de uma arca foi necessário para o seu escape, assim no nosso tempo, a santidade é necessário para que escapemos do julgamento de Cristo Jesus. Assim como no tempo de Noé foi necessário se isolar acerca das práticas maldosas do povo atual, é necessário em que nós também tenhamos a consciência de não pecarmos contra o Espírito Santo de Deus, para que estejamos de pé, conforme Paulo disse, sendo vistos por Deus como mulheres santas e homens honestos, assim como foi também na vida de Noé. E poucas pessoas tiveram o privilégio de ser mencionado pela Bíblia Sagrada, de ter essa conotação de santidade, de ser ético, de permanecer fiel, de permanecer generoso. A Bíblia Sagrada faz questão de dizer poucas palavras, poucos nomes citados. Exatamente no capítulo 11 de Hebreus, ele vai fazer menção dos heróis da fé. E ele faz poucas citações daqueles que agora são atribuídos por esse mesmo requisito de ser homens honestos, de ter postura ética e cristã diante das situações. E foi para isso que Deus chamou a sua igreja, para ser diferente e para fazer diferença em um mundo tão corrompido. Eu conversava com um amigo e eu dizia que do tempo de Noé para nós existia um gráfico sobre o pecado alheio. No tempo de Noé o gráfico subiu. Após Noé entrar na arca e acontecer o julgamento do Senhor, esse gráfico desceu e o povo começou a ter uma vida mais ponderada, uma vida mais regrada diante das situações.
acreditando que Deus é aquele que julga o pecado e cobra acerca dos seus atos. É por isso que Abraão sempre foi ponderado nas suas consequências. E uma só vez que ele mentiu para tentar escapar, dizendo que a sua esposa era irmã sua, com medo de que um rei o matasse. Deus pune o reinado inteiro e mostra a ele que não é necessário se igualar a ninguém. É necessário que ele se ponha pela verdade. É necessário que ele se glorie no seu Deus, porque Deus é quem protege aqueles a quem ele chama. Porque ele protegeu Noé e a sua descendência. E diz a Bíblia Sagrada, acolha isso no seu coração: se Deus te chamou, Ele vai agregar a sua família também. Como? Pelo teu testemunho. Como? Pela tua ética. Como? Pela tua ponderação. Como? Pela forma em que tu se expõe diante deles, mostrando Deus na tua vida. Como? Pela graça poderosa do Espírito Santo. Porque se nós não tenhamos tudo isso que agora disse, Jesus disse para um jovem rico: tudo isso eu tenho feito, Senhor. Ele disse: então te falta algo. Não basta apenas estar na igreja, querido. Não basta vir nos domingos e na quinta não, viu? É necessário a gente ter bem mais do que apenas vir à igreja. É necessário sermos e demonstrar ser os servos do Deus Altíssimo. E agora passa o período do gráfico. Esse gráfico pecaminoso, ele corre de forma reta, e as suas acentuações sobe pouco e desce pouco e caminha reto de novo na pecaminosidade do povo perante a Bíblia Sagrada. Mas ainda chega em um outro período em que Lucas faz citação acerca dessas coisas chamadas julgamento. E é notório que esse julgamento é apenas um clique para a igreja se tocar, que esse julgamento virá e nos alcançará. Se você não alcançar o julgamento de Cristo Jesus no dia da sua vinda, você alcançará esse julgamento no dia da sua morte, porque é morrendo e sendo julgado acerca dos seus propósitos vividos aqui na terra. Jamais nenhum de nós escapará de diante das consequências em que agora vivemos. E agora recai sobre um gráfico que agora sobe de forma em que o próprio Deus, ele diz: é horrível esse cheiro que agora exala no período de Ló, na cidade de Sodoma e Gomorra. E vamos recair agora de forma comparativa. Eu quero apenas que todos tentem imaginar aquilo que eu também imagino acerca de Sodoma e Gomorra e a nossa atualidade. Ver se temos diferença sobre os ocorridos e os pecados praticados por eles no seu tempo. Porque a Bíblia Sagrada vai dizer que eles se contaminavam mulher com mulher, se contaminavam homens com homens, se contaminavam o esposo dar a sua esposa para outro de forma agradável, a esposa dá o seu esposo para outro de forma agradável. Lá não existia lesbianismo nem homossexualismo ditado pelas palavras bonitas na atualidade, mas lá existia pecaminosidade cometida pelos tais. Veja quão grosseiro foi. Duas pessoas entram dentro da cidade em um só propósito. E o propósito de Deus era destruir todo e toda a cidade. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer
que todavia, quando Deus vai fazer algo, Ele anuncia aos seus profetas, aqueles que buscam a santidade, aqueles que estão em elo com o seu Espírito. E Deus anuncia agora a Abraão os acontecimentos vindouros, e Abraão, sabendo que lá existia alguém querido seu, ele intercede, ele menciona as palavras a essa pessoa que na configuração de Deus está ali para julgar. E a Bíblia Sagrada vai dizer que no último pedido de Abraão, Deus disse: se lá existir 10 pessoas, eu não cometerei esse julgamento. E se possível era, lá só existia Ló. Veja quão difícil era viver nessa cidade pecaminosa. E na nossa atualidade, infelizmente, o pecado está na praça, de som audível, desmoralizando a mulher, desconsiderando o homem, fazendo com que toda a construção de uma ética dentro do cristianismo bíblico seja desfavorecido para uma forma pecaminosa. Já não temos mais a credibilidade de uma família comportada em ensinamentos religiosos, porque as nossas crianças, quando vão para a escola, aprendem todo tipo de perversidade. E na nossa atualidade, assim como em Sodoma, nós estamos, se brincar, passamos do gráfico pecaminoso diante da história dos seus atos. As mulheres já não têm mais o pudor, já atribuíram ou passaram a compostura dos homens. Isso até dentro do lar cristão, viu, queridos? As mulheres já estão mais com veemência na voz. E isso é antibíblico. Os comportamentos. Os maridos já não honram mais as esposas, de forma que elas são o vaso mais frágil. Desavenças, brigas. A falta do culto dominical no lar. Pelo menos isso me faz lembrar toda vez que o meu pastor ele faz a citação que sente saudade do período anterior. Eu fui congregado em uma outra denominação e eu me lembro bem que quando os maridos saíam para o trabalho, as mulheres se encurvavam mais diante de Deus, num só propósito: que o Senhor segurasse seu marido pelas mãos e o regressasse de volta, que o Senhor o abençoasse no seu trabalho. Não digo isso desmerecendo a nossa atualidade e dizendo que as irmãs não fazem, e se não fazem, passe a fazer, orando pelo seu lar, pelos seus filhos. A igreja já não tem mais o bel prazer de escancarar a palavra de Deus de forma grosseira para o mundo ouvir. Estamos mais aprisionados entre quatro paredes, tentando escapar, apenas tentando escapar desse julgamento, que em breve será vindouro. Porque está escrito no capítulo 4, se não me falha a memória, eu acho que é de 2 Pedro, e o versículo 7, eis que está próximo o fim de todas as coisas. Exatamente Paulo escrevendo ao jovem Timóteo, no capítulo 3, e no segundo livro seu escrito, ele vai dizer, eu quero abrir com os irmãos, para ver se de fato nós estamos vivendo isso. 2 Timóteo, capítulo 3. Vê se nós estamos vivendo o período do julgamento do Senhor. O primeiro julgamento foi com Noé, aonde o povo prevaricava, aonde só havia maldade sobre o ser humano.
os corações apodrecidos e sem Deus, fizeram tudo quanto lhe desejavam, e o Senhor os matou com água. O segundo julgamento, para que o ser humano tivesse recordância de que em breve também será julgado na nossa atualidade, foi da sexualidade no período. A podridão subiu ao nariz de Deus, e Deus o condenou com fogo, e em breve será todos nós nesse mesmo julgamento. E por esse julgamento e atitudes, Paulo diz: sabei, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçosos, aplacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, afetuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando a eficácia do poder do Espírito Santo. Eu acho que não adianta ser apenas leitor, porque essas menções acerca desses proceder que nós seres humanos praticamos, pelo menos ainda recai alguns sobre a igreja do Senhor, que somos amigos dos nossos próprios deleites. Eu tiro por mim. É mais abrangente eu me favorecer no meu crescimento do que eu fazer o reino de Deus crescer. E às vezes eu ouço palavras que a Bíblia diz que quando a verdade é citada, ela constrange o ser humano. E eu ouço algumas verdades e às vezes eu me constranjo. Eu me aprisiono dentro de mim mesmo. Quando diz que quando é algo para o reino de Deus, a gente coloca 1 milhão de empecilhos. Mas quando é para o meu crescimento, está ali, árvore cheia de espinhos, eu passo correndo, eu nem tento me livrar, porque o importante é o meu crescimento. O importante é eu baganhar alguma coisa nesse requisito. Eu preciso estar envolvido no meu próprio crescimento. Mas quando é para o reino de Deus, vamos só se reunir na praça, irmãos, amém. Aí chega 3. Mas se na praça tivesse algo que agradasse a Silvan para o seu bel crescimento, o seu bel prazer, Silvan era o primeiro a chegar. Silvan estava envolvido nas coisas de Deus. Se toda vez que eu fosse e Deus me desse dinheiro, botasse na minha conta um salário mínimo, então isso falta para nós, queridos. Tudo isso aqui que Paulo faz menção recai sobre a vida dos cristãos, porque Paulo não vai escrever para quem já está praticando aquilo que são desagradáveis a Deus, não. Paulo só vai escrever para os santos, os eleitos, para que abram os seus olhos, porque a Bíblia vai fazer 7 mencionamentos a respeito de ouvir só no Apocalipse. Aquele que tem ouvido, ouça. 7 vezes só no Apocalipse. Então que tenhamos essa posição de ouvir Deus. E eu sei que na nossa atualidade hoje está difícil ouvir Deus, conforme Elias ouviu o sussurro de um vento e compreendeu o que Deus falara naquele episódio. Eu sei que é difícil a gente hoje dobrar o joelho e em meio às palavras ou lágrimas, ouvir Deus palpitando no seu coração, dizendo para você as consequências ou os atos, a boa-aventurança. Sabe por quê? Porque a citação que Paulo faz aqui no capítulo 3, nós estamos enganchados neles. Nós somos avarentos, somos preguiçosos. Nós não somos mais éticos diante da santa palavra de Deus. Voltamos à palavra de Deus, fazemos rodeios
fazendo mestre, para que tenhamos a boa palavra que agregue em mim, de forma que não me constranja, de forma que eu permaneça praticando a maldade, praticando o pecado dentro da igreja, só para me segurar. Isso é o que nós queremos, mas isso não é o que a palavra de Deus nos rege a ser praticada, porque sem santidade ninguém verá ao Senhor. E nesses últimos dias, se a igreja do Senhor não se resguardar, não se policiar, não der meia volta ou se arrepender na conversão santa, nós seremos alcançados por esse julgamento do Senhor, que não terá nenhum culpado por inocente, e que jamais alcançaremos o céu dessa perspectiva humana em que agora vivemos, desleixados, sem afetuação espiritual, tendo em vista que o mundo grita pecado, pecado. As músicas hoje são totalmente levianas, a prática do mal, e tudo isso está dentro de um parâmetro chamado normalidade. As novelas hoje dão o incentivo para as mulheres maltratarem os maridos. Os filmes hoje só retratam a traição. E tudo isso está dentro de um parâmetro chamado normalidade. É normal que eu tenha duas vidas, uma cristã e a outra mundana. A cristã eu visto nessa postura e venho para a igreja. A mundana é quando eu saio da igreja e vivo o que me dá na telha de assim fazer. É por isso que a igreja do Senhor hoje sofre. É pela posição que há duas misturas no plantio. E eu fazendo essa pesquisa de julgamento, eu fiz uma pesquisa sobre o joio e o trigo. E eu notei duas diferenças, são iguais, praticamente semelhantes, mas há uma diferença entre o verdadeiro cristão e o não cristão dentro da igreja. O trigo verdadeiro, quando ele alcança a sua maturidade, se o vento bater, ele se curva. O joio não. O pendão florido, na frutificação dos seus frutos, conforme Paulo diz no capítulo 6 de Efésios, fazendo citações acerca dos pecados existentes da carne, o trigo ele é mais florido, o joio até dá semente, mas é todo falhado. E no dia em que a ceifa vir, a raiz do joio, ela é mais profunda. E o anjo do Senhor não vai se atrapalhar se você for joio e estiver no meio do trigo. A colheita vai ser certa. Porque embora o trigo, a sua raiz não seja tão profunda, pela questão de dar frutos, mas o seu fruto ele é melhor. E a forma de o arrancar é mais fácil. Talvez por isso, no dia do arrebatamento, a igreja é tirada com rapidez, velocidade, e só a igreja vai. Se a gente for retirar por esse exemplo, porque se eu chegar aqui e for arrancar e tiver duro, eu vou arrancar o que tiver mais fácil para eu poder levar. Se a gente for levar apenas por esse requisito, mas o requisito não é esse não, o requisito é santidade. O requisito é exemplo. O requisito é, eu acho que é abnegar, se não me falha a memória. Abdicar. É você se abdicar do seu deleite, da sua própria vontade, e se abdicar à palavra do Senhor. Há um exemplo também de julgamento, meus queridos. Exatamente no capítulo 2 e 3
de Apocalipse, quando ele faz o julgamento de 7 igrejas, diante dessa situação de sermos julgados. E ali está contido também a vida de Silvan, porque se eu não for exemplo, eu não posso trazer outro, porque o melhor exemplo é aquilo que eu vivo e é aquilo que eu faço. E eu estou cego dentro da igreja, estou despido, eu procuro valores, e esses valores não é aquele que Deus me atribuiu. É por isso que muitas vezes eu procuro Deus e não consigo ouvi-lo, porque eu estou de forma de água desagradável à sua bebida, uma água quente, na verdade morna, que só faz Deus me recogitar. Então que nós tenhamos esse esclarecimento, essa luz que é a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia vai dizer nos Salmos que ela é luz, é lâmpada para os nossos pés, e aquele que anda no escuro com lâmpada nos pés não cairá em buraco nenhum. Então tenhamos a convicção de que estamos prestes a ser julgados, e que de fato aquilo que foi mencionado na antiguidade, esperando agora ou ontem o arrebatamento da igreja, logo, logo se sucederá. Eu gostaria apenas, antes de terminar, fazer pequenas citações acerca de progressão, acerca do dia final do Senhor. Existia antes apenas o dinheiro para a gente ter menção bíblica. Foi inventado um cartão com um chip onde você fazia compra parcelada. Inventaram um tal de débito. E ficou fácil para Silvan. Silvan não sai de casa mais para ficar em fila não, queridos, viu? É muito bom. Eu pago todas as minhas contas online. Mas inventaram agora também o Pix. E o Pix, dinheiro nenhum em espécie, vai mais existir, tá? Então fica mais fácil da gente se englobar na palavra de Deus quando ela diz: você não vai comprar e nem vai vender, viu? Se você não tiver a marca. Porque se não existe dinheiro, existe apenas a simbolização que agora está sendo representada pela Bradesco, é que Medina, aquele surfista que todo mundo conhece, que ganhou várias premiações, ele colocou um QR Codezinho na sua mão direita, que está dentro da normalidade, tá bom? Está dentro da normalidade. Ele colocou um QR Code, e por esse QR Code você consegue fazer tudo. Então, se no futuro o Silvan não tiver o QR Codezinho aqui, ele não vai pagar luz, não vai comprar feijão, arroz. Não estou dizendo que é a marca da besta não, viu, meus queridos? Pelo amor de Deus, eu estou dizendo que é a exemplificação que a Bradesco e outros bancos estão querendo empregar, tá? Para eliminar esse negócio de cartão e ninguém mais ser roubado, ser furtado, ser clonado. Então os irmãos vai se adaptando aí às consequências finais do juízo final que o Senhor trará para todos nós. Então eu acho que devemos ter um amadurecimento pela posição que a Bíblia coloca. Eu apenas tentei trazer para a igreja esse alerta sobre 2 julgamentos no mesmo livro, Noé e Ló, que escaparam porque tinham um compromisso ético com o Senhor, que era um santo, que foi achado por Deus como pessoas reverentes, como verdadeiros cristãos adoradores do Senhor, que adorava a Deus em espírito e em verdade. Então que tenhamos essa consciência, como o pastor Marcelo falou domingo passado, que em breve virá e não tardará. Você que tarda, você que acha que Deus tarda, se acorde, porque chegou o período das noivas. Se acordar, acender a chama do Espírito Santo para o encontro com o seu noivo. E se você permanecer apagado do jeito que você está, você vai bater na porta
e ele vai dizer, isso já é no julgamento, tá? Apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. E alguns ainda vão dizer, mas Senhor, eu botei a mão na coxa do rapaz que nem perna tinha e nasceu. E ele começou a andar. E Deus disse, mas eu não te conheço, porque a tua obra não condiz para aquilo que eu ensinei. Então, o maior ensinamento, meu pastor sempre menciona, é a Bíblia Sagrada. Então, se você não abre a Bíblia Sagrada para procurar conhecimento, infelizmente, querido, você vai permanecer no pecado e no erro. E se você for por cabeça de muitos que aí existe, aí você está andando com duas pessoas. A primeira é cega, que te conduz, e o primeiro buraco que ele cair, você também vai junto. Então eu agradeço a oportunidade, que Deus nos abençoe, e que tenhamos a consciência que precisamos buscar cotidianamente a santidade. E é por essa santidade que alcançaremos a recompensa, a glória eterna. Amém? Que Deus nos abençoe. Sou grato pela oportunidade. Que continuemos orando uns pelos outros, porque é disso que necessitamos. Igreja sendo unida, ela vencerá, porque estão juntos. E como o presbítero Humberto diz, quando um tição está separado, é mais fácil dele se apagar. Mas se os tições se unirem, a chama pega, meu querido. E se a chama pegar, nós vamos viver um avivamento santo, glorioso e eterno. Amém? Que Deus nos abençoe. Obrigado.